Ela beijou um estranho por aposta, mas no dia seguinte estava casada com ele. Inscreva-se no canal para descobrir como um simples desafio virou uma história de amor inacreditável. A chuva fina de março batia contra as janelas do Hotel Unique, criando um som ritmado que se misturava com a música do casamento de Fernanda. Marina Santos ajustou o vestido azul marinho pela 10ª vez e suspirou, observando os casais dançando na pista. Aos 28 anos, ela se sentia como se estivesse assistindo a vida passar por uma vitrine. Para de fazer essa cara de enterro, Mari. Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade, apareceu ao seu lado carregando 2 taças de champanhe. É o casamento da Fer, não um velório. Eu sei. Marina pegou a taça e deu um gole generoso. É só que... olha só esse pessoal. Todo mundo em casal, todo mundo feliz, todo mundo com a vida resolvida. Você terminou com o Bruno há 3 meses. 3. E já está se lamentando como se fosse uma solteirona de 50 anos. Camila, a terceira do trio, se juntou a elas, balançando a cabeça. Sem contar que você está linda hoje. Esse vestido ficou perfeito em você. Marina riu baixinho, mas o sorriso não chegou aos olhos. O rompimento com Bruno ainda doía, não pela falta que sentia dele, mas pela sensação de que tinha desperdiçado 5 anos da sua vida com alguém que nunca realmente a conheceu. E agora, desempregada há 2 meses depois que o escritório de arquitetura onde trabalhava fechou, ela se sentia como se estivesse em queda livre. Sabe o que você precisa? Júlia tinha aquele brilho perigoso no olhar que Marina conhecia bem, de uma loucura, de fazer alguma coisa completamente fora do seu padrão. Júlia, não! Marina já sabia onde isso ia dar. Vamos fazer uma aposta. Camila bateu palmas, empolgada. Você precisa beijar um cara hoje, um completo desconhecido. Vocês ficaram malucas? Marina quase engasgou com o champanhe. Eu não vou sair por aí beijando estranhos. Por que não? Júlia cruzou os braços. Você sempre foi a mais certinha de nós 3. Nunca fez nada impulsivo, nunca se arriscou. Talvez seja por isso que sua vida está parada. As palavras doeram porque continham uma pitada de verdade. Marina sempre seguiu o roteiro. Faculdade, estágio, namoro sério, planos de casamento, carreira estável. E agora estava ali sozinha, sem emprego e sem direção. Se você fizer isso, Camila continuou, nós pagamos sua parte na viagem para Búzios no próximo fim de semana. E não estamos falando de qualquer beijinho, não. Tem que ser um beijo de verdade. Vocês estão falando sério? Completamente. Júlia ergueu a taça. Até meia-noite. Um beijo, um estranho, e você ganha férias pagas com as melhores amigas. Marina olhou ao redor do salão. A maioria dos homens presentes eram amigos da Fernanda ou parentes, pessoas que ela já conhecia. Isso tornaria tudo ainda mais constrangedor. Mas talvez suas amigas tivessem razão. Talvez ela precisasse mesmo fazer algo impulsivo pela primeira vez na vida. Tá bom, ela suspirou, surpreendendo a si mesma, mas eu escolho o cara. As 3 brindaram, e Marina sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Ela não fazia ideia de que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Às 23h15, Marina já estava se arrependendo da aposta. Ela tinha vagado pelo hotel por mais de 1 hora, subindo e descendo entre o salão da festa e o lobby, procurando coragem e o candidato ideal. Júlia e Camila a seguiam à distância, tentando disfarçar as risadinhas sempre que ela se aproximava de algum homem e depois recuava. 15 minutos, Mari! Camila gritou do outro lado do lobby, apontando para o relógio. O estômago de Marina se revirou. Ela estava começando a considerar desistir da aposta quando as portas do elevador se abriram e ela decidiu subir para o 23º andar, onde ficava o bar panorâmico. Talvez lá ela encontrasse alguém adequado para essa loucura. Quando as portas começaram a se fechar, uma mão masculina a segurou. Com licença. Marina ergueu os olhos e sentiu o ar escapar dos pulmões. O homem que entrou no elevador era alto. Devia ter cerca de 1,85 m, com cabelos castanho escuros, levemente bagunçados e olhos verdes que pareciam carregar uma tristeza profunda. Ele usava um terno cinza bem cortado, mas havia algo relaxado em sua postura, como se estivesse tentando se livrar do peso do dia. Que andar? Ele perguntou com uma voz grave e agradável. 23º. Ela conseguiu responder,
notando que ele apertou o mesmo botão. O silêncio no elevador era quase palpável. Marina podia sentir o perfume dele, algo amadeirado e discreto que combinava perfeitamente com sua aparência. Ela o observou pelo reflexo das portas metálicas e percebeu que ele também a estava observando. Você estava na festa do casamento? Ele perguntou quando passaram pelo 15º andar. Estava. E você? Não, estou aqui a trabalho. Conferência de tecnologia. Ele sorriu pela primeira vez e Marina sentiu algo se mexer no peito. Sou Rafael. Marina. Prazer em conhecê-la, Marina. O elevador parou no 23º andar e as portas se abriram. Rafael fez um gesto para que ela saísse primeiro e Marina teve que tomar uma decisão rápida. Era agora ou nunca. Rafael. Ela se virou antes de sair do elevador. Você gostaria de tomar alguma coisa no bar? Eu sei que não nos conhecemos, mas... Ele hesitou por um momento, estudando o rosto dela. Marina viu quando algo em seus olhos mudou, como se ele também estivesse tomando uma decisão importante. Por que não? Ele sorriu de novo, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Acho que preciso de uma distração hoje. O bar panorâmico estava mais vazio do que Marina esperava. Eles se sentaram próximos às janelas, que ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo à noite. As luzes da cidade se estendiam até onde a vista alcançava, criando um cenário quase cinematográfico. Whisky? Rafael perguntou, fazendo sinal para o garçom. Vinho tinto, Marina respondeu, tentando acalmar os nervos. Quando as bebidas chegaram, Rafael ergueu o copo. Há encontros inesperados. Há decisões impulsivas, Marina brindou, sem imaginar o quão profética essa frase seria. Eles começaram a conversar e Marina descobriu que Rafael era dono de uma startup de aplicativos de delivery que havia crescido exponencialmente durante a pandemia. Ele era inteligente, engraçado e surpreendentemente vulnerável quando falou sobre seu divórcio recente. 8 anos de casamento. Ele suspirou, olhando para a cidade lá embaixo. E no final descobri que não conhecia minha ex-esposa de verdade. Ou talvez ela não me conhecesse. Eu sei como é, Marina murmurou. 5 anos com uma pessoa, e quando termina, você percebe que estava vivendo em piloto automático. Eles se olharam e Marina sentiu uma conexão que não experimentava há muito tempo. Rafael não era apenas bonito. Havia uma profundidade nele que a intrigava. Marina, ele disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que uma mulher como você está fazendo aqui sozinha, conversando com um estranho? Ela riu, sentindo as bochechas corarem. Fazendo uma aposta idiota que minhas amigas inventaram. Que tipo de aposta? Marina olhou para o relógio. 23h58. 2 minutos. Elas apostaram que eu não teria coragem de... Ela parou subitamente tímida. De quê? De beijar um estranho antes da meia-noite. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois riu baixinho. E você escolheu o primeiro cara que encontrou no elevador? Não. Marina o encarou diretamente. Eu escolhi o cara mais interessante que encontrei a noite toda. O relógio marcava 23h59 quando Rafael se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos nos dela. Então, ele sussurrou, que tal ganharmos essa aposta? E no último segundo antes da meia-noite, os lábios dele se encontraram em um beijo que começou suave e se tornou mais intenso, mais desesperado, como se ambos estivessem procurando algo que tinham perdido há muito tempo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Marina sentiu suas bochechas queimarem e, por um momento, ficaram apenas se olhando, como se tentassem processar o que havia acontecido. O beijo tinha sido muito mais do que uma simples aposta. Havia sido uma conexão real, visceral. Uau! Rafael sussurrou, passando a mão pelos cabelos. Isso foi intenso. Marina completou, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. O celular dela vibrou com uma mensagem de Júlia. Cadê você? A aposta valeu? Marina mostrou a tela para Rafael, que riu baixinho. Suas amigas devem estar curiosas. Elas vão surtar quando eu contar. Marina guardou o celular, mas não fez menção de se levantar. Você quer ficar aqui um pouco mais? Ou precisa voltar para sua conferência? A conferência acabou há horas, ele admitiu. E, sinceramente, esta foi a melhor parte da minha noite em muito tempo. Eles pediram mais uma rodada de drinks
e continuaram conversando. Marina descobriu que Rafael morava em um apartamento em Moema, que tinha 32 anos, que seu aplicativo se chamava Delive Fast e que ele havia trabalhado 16 horas por dia durante os últimos 2 anos para tentar esquecer o divórcio. E você? Ele perguntou. Além de arquiteta desempregada que aceita apostas malucas, o que mais você é? Marina riu. Sou a filha caçula que ainda não se casou e preocupa a mãe. Sou a amiga que sempre dá conselhos sensatos, mas não consegue resolver a própria vida. E aparentemente sou alguém que beija estranhos em bares panorâmicos. Eu gosto dessa última versão. Rafael sorriu, e Marina sentiu borboletas no estômago. Eram 2 da manhã quando finalmente desceram do bar. O hotel tinha um clima diferente na madrugada, mais íntimo, mais silencioso. Eles caminharam devagar pelo lobby, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Marina! Rafael parou próximo aos elevadores. Eu sei que isso vai soar completamente maluco, mas você gostaria de sair comigo amanhã? Quero dizer, hoje à noite, tecnicamente. Você está me pedindo um encontro? Estou. Ele a encarou diretamente. Há quanto tempo você não faz algo completamente impulsivo? Além de beijar estranhos, nunca. Então que tal continuarmos quebrando seus padrões? Marina deveria ter dito não. Deveria ter ido para casa, processado tudo o que havia acontecido, agido com sensatez. Mas havia algo em Rafael que a fazia querer ser corajosa. Tá bom, ela ouviu-se dizer, mas nada convencional. Se vamos ser impulsivos, vamos fazer direito. Os olhos dele brilharam. Você vai se arrepender de ter dito isso. Por quê? Porque eu conheço um lugar em São Paulo que pouquíssimas pessoas conhecem. Um lugar onde podemos ser completamente loucos e ninguém vai nos julgar. Que lugar é esse? Rafael pegou o celular e mostrou a ela um endereço. Você confia em mim? Marina olhou para o endereço. Era em uma região que ela não conhecia bem, próximo ao centro. Todas as suas amigas diriam para ela não ir. Sua mãe ficaria horrorizada. Até ela mesma achava que estava sendo imprudente. Confio, ela disse, surpreendendo-se com a própria certeza. 40 minutos depois, Marina se encontrava na frente de um prédio aparentemente abandonado na região da Liberdade. Rafael estacionou o carro e ela olhou ao redor, confusa. Rafael, onde exatamente estamos? No lugar mais maluco de São Paulo. Ele sorriu misteriosamente. Você já ouviu falar do Las Vegas de Interlagos? Nunca. É um cassino clandestino que funciona só aos finais de semana. Mas não é um cassino comum. Eles têm uma coisa muito particular aqui. Ele a levou até uma porta lateral do prédio, onde um segurança os cumprimentou. Aparentemente, Rafael já havia ligado antes, porque foram direcionados diretamente para um elevador que os levou ao 10º andar. Quando as portas se abriram, Marina não conseguiu acreditar no que via. Era como se tivessem sido transportados para Las Vegas mesmo. Luzes neon, mesas de jogos, música ambiente e dezenas de pessoas bem vestidas se divertindo. Mas o que mais chamou a atenção foram as decorações. Era tudo temático, como se fossem cenários de filmes. Impressionante, não é? Rafael gritou sobre a música. Eles mudam o tema todo mês. Este mês é Casamentos Famosos do Cinema. Era verdade. Marina viu réplicas dos cenários de casamento de vários filmes famosos espalhados pelo ambiente. Havia até mesmo um altar fake decorado como o da cerimônia do filme Mamma Mia. Isso é legal? Tecnicamente, não exatamente. Rafael riu. Mas eles são muito discretos e só pessoas de confiança são convidadas. Eles jogaram pôquer, roleta, e Marina descobriu que era surpreendentemente boa no blackjack. Rafael era um péssimo jogador, mas um excelente companheiro. Ele a fazia rir, torcia por ela e tinha essa maneira de olhá-la que fazia com que ela se sentisse a mulher mais interessante do mundo. Às 5 da manhã, ambos estavam ligeiramente embriagados e tinham ganhado uma quantia considerável de dinheiro. Foi quando viram o cartaz. Cerimônia de casamento temática, válida por 24 horas, apenas para os mais corajosos. O que você acha que isso significa? Marina perguntou, apontando para o cartaz. Vamos descobrir, Rafael disse. E Marina percebeu que ele estava mais bêbado do que pensava. Eles se aproximaram do balcão, onde uma mulher vestida como uma juíza de paz explicou o jogo. Casais podiam passar por uma cerimônia de casamento temática completa, com direito a fotos, festa
e até mesmo uma certidão, obviamente falsa, apenas para diversão. A pegadinha era que a cerimônia era tão realista que muitas pessoas saíam de lá sentindo-se realmente casadas. É só de brincadeira, né? Marina perguntou. Claro, a mulher riu. É puro entretenimento. Vocês ganham fotos incríveis, uma festa particular e uma história para contar. Marina e Rafael se olharam. Ambos estavam eufóricos, cansados e sob o efeito de várias doses de álcool. Naquele momento, parecia a coisa mais divertida do mundo. Vamos fazer isso? Rafael perguntou. Vamos, Marina respondeu sem hesitar. Uma hora depois, eles estavam vestidos com roupas emprestadas. Rafael de smoking e Marina com um vestido branco simples, mas elegante. A cerimônia foi realizada no altar fake do Mamma Mia, com direito a músicas do ABBA, decoração grega e até mesmo uma pequena festa só para eles dois. Quando disseram sim e se beijaram selando a brincadeira, Marina sentiu algo estranho no peito. Por um momento esqueceu que era só um jogo. Por um momento aquilo pareceu real demais. Saíram do cassino às 7 da manhã, com uma pasta cheia de fotos, muito dinheiro no bolso e uma ressaca que estava começando a bater. Rafael insistiu em deixá-la em casa, e durante o trajeto eles riram muito das loucuras que haviam feito. Obrigada pela noite mais maluca da minha vida, Marina disse quando chegaram ao prédio dela em Perdizes. Obrigado por topar todas as loucuras, Rafael respondeu. Podemos nos ver de novo, quando estivermos sóbrios e conscientes. Claro, ela sorriu, mas talvez algo mais normal na próxima vez. Eles trocaram números e se despediram com um beijo suave. Marina subiu para o apartamento, sentindo-se como se tivesse vivido um sonho. Ela não imaginava que em poucas horas descobriria que a brincadeira do cassino havia sido muito mais real do que qualquer um deles poderia imaginar. Marina acordou às 2 da tarde com uma dor de cabeça terrível e fragmentos confusos da noite anterior martelando em sua mente. O primeiro pensamento foi sobre Rafael, seu rosto, seu cheiro, a sensação dos lábios dele nos seus. O segundo foi uma pontada de pânico ao lembrar do cassino e da cerimônia maluca que haviam feito. Ela se levantou devagar e foi até a cozinha preparar um café forte quando viu a pasta de fotos que havia deixado sobre a mesa. Com o coração acelerado, abriu-a e começou a folhear as imagens. Lá estavam eles. Ela de vestido branco, ele de smoking, trocando alianças falsas, se beijando no altar fake, cortando um bolo de mentira. Que loucura! Ela murmurou para si mesma, mas não conseguiu evitar sorrir. As fotos estavam lindas, pareciam saídas de um filme romântico. Foi quando viu o envelope lacrado no fundo da pasta. Com uma curiosidade crescente, abriu-o e retirou um documento oficial. Conforme lia, seu sangue foi esfriando. Era uma certidão de casamento. Uma certidão de casamento real, registrada no Cartório Civil de São Paulo, datada daquela madrugada, às 6h30. Marina Santos e Rafael Mendes estavam legalmente casados. Não, 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 ela repetiu em voz alta, lendo o documento várias vezes. Isso é impossível, era só uma brincadeira. Com as mãos tremendo, pegou o celular e ligou para Rafael. Foram 3 tentativas até ele atender com a voz rouca de quem havia acabado de acordar. Marina, oi, como você está? Eu estava pensando em você e... Rafael, ela o interrompeu. Você está vendo algum envelope na sua casa? Algo que veio com as fotos? Envelope? Deixa eu ver. Ela ouviu barulhos do outro lado da linha. Tem um aqui, sim. Por quê? Abre. Houve um silêncio longo, depois um palavrão em voz baixa. Marina, a voz dele estava diferente, séria. Isso não pode estar certo. Está escrito que somos casados, Rafael. Legalmente casados. Como isso é possível? Eu não sei. Vou ligar para o cassino agora mesmo. Pode ligar para mim depois? Preciso entender o que aconteceu. Após desligar, Marina se jogou no sofá, tentando processar a situação. Como uma brincadeira havia se tornado real. E o mais importante, o que eles fariam agora? 1 hora depois, Rafael retornou à ligação. Sua voz estava tensa. Marina, precisamos conversar pessoalmente. Posso ir até sua casa? Claro. Você descobriu alguma coisa? Descobri. E a situação é mais complicada do que imaginávamos. 40 minutos depois, Rafael estava na porta do apartamento dela.
Mesmo com olheiras e cabelos bagunçados, ele ainda estava atraente, o que irritou Marina, porque ela deveria estar focada no problema, não em como ele ficava bem mesmo destruído pela ressaca. Então, ela perguntou assim que ele entrou. O cassino tem uma licença especial, Rafael explicou, se sentando no sofá. Eles podem realizar casamentos civis válidos em casos específicos. Aparentemente, quando assinamos aqueles papéis que pensávamos ser só parte da brincadeira, estávamos assinando uma documentação real de casamento. Como assim casos específicos? Casais que expressem vontade genuína de se casar, mesmo que seja de forma não convencional. A mulher que conduziu a cerimônia é uma juíza de paz licenciada. Ela disse que notou uma conexão real entre nós e decidiu tornar a cerimônia oficial. Marina ficou boquiaberta. Ela pode fazer isso? Sem nos avisar? Tecnicamente, ela nos perguntou se queríamos assumir um compromisso real um com o outro, e nós dissemos que sim. Eu lembro vagamente disso. Eu também, Marina admitiu passando as mãos pelos cabelos. Mas eu pensei que fosse parte da encenação. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A situação era absurda, mas Marina não conseguia negar que uma parte dela, uma parte muito pequena e totalmente irracional, não estava completamente horrorizada com a ideia de estar casada com Rafael. O que fazemos agora? Ela perguntou finalmente. Podemos anular, Rafael disse rapidamente. O advogado que consultei disse que, considerando as circunstâncias, seria fácil. Embriaguez, falta de intenção real, documentação enganosa. Certo, Marina assentiu. Isso faz sentido. Sim, ele concordou. É o mais sensato. Outro silêncio. Rafael? Sim. Por que você parece tão desapontado quanto eu me sinto? Ele a olhou diretamente, e Marina viu a mesma confusão que sentia refletida nos olhos verdes dele. Porque talvez uma parte de mim não queira anular imediatamente. Na segunda-feira de manhã, Marina estava no espelho do banheiro tentando decidir o que vestir para ir ao cartório resolver a situação do casamento, quando sua mãe ligou. Marina, querida, como foi o casamento da Fernanda? Foi interessante, mãe. Você conheceu alguém? Dançou? Sabe que a dona Cleusa disse que o filho dela conheceu a esposa em um casamento? Marina fechou os olhos. Sua mãe, Dona Rosa, tinha 58 anos e uma missão de vida: ver a filha caçula casada. Ela era uma mulher doce, mas persistente, e Marina sabia que a notícia de que ela havia literalmente se casado por acidente seria um choque e tanto. Mãe, na verdade preciso te contar uma coisa. Ai, meu Deus, você conheceu alguém? Eu sabia. Uma mãe sente essas coisas. Não é bem assim. Marina tentou explicar, mas foi interrompida pela campainha. Mãe, tenho que desligar. A gente conversa depois. Era Rafael, pontual como havia prometido. Eles tinham marcado de ir juntos ao cartório para entender melhor a situação legal e iniciar o processo de anulação. Bom dia, esposa, ele disse com um sorriso irônico. Muito engraçado, marido. Ela respondeu no mesmo tom, mas sentiu um friozinho na barriga ao ouvi-lo dizer aquela palavra. No carro, Rafael parecia tenso. Marina, preciso te avisar uma coisa. Minha assessora de imprensa ligou hoje cedo. Alguém fotografou nossa saída do cassino e a foto está nos sites de fofoca, com a legenda Empresário Rafael Mendes em noite misteriosa com morena desconhecida. Marina sentiu o estômago afundar. Eles descobriram sobre o casamento? Ainda não. Mas se descobrirem, minha empresa está em processo de captação de investimento. Um escândalo agora seria péssimo. Escândalo? Marina se ofendeu. Casar comigo seria um escândalo? Não! Rafael percebeu a gafe. Não é isso. É que casar bêbado em um cassino clandestino não é exatamente a imagem que os investidores esperam de um CEO. Marina ficou calada pelo resto do trajeto, se sentindo pequena. Claro que um empresário bem-sucedido como Rafael não quereria estar associado a alguém como ela. Arquiteta desempregada, sem grandes conquistas, que aceita apostas idiotas e se casa por acidente. No cartório, a funcionária que os atendeu foi simpática, mas clara. O casamento era válido, mas a anulação seria simples dado as circunstâncias. Eles precisariam apenas assinar alguns papéis e esperar o processo tramitar, o que levaria cerca de 30 dias. 30 dias? Rafael perguntou visivelmente preocupado.
É o prazo legal mínimo, senhor. Mas não se preocupem, é só uma formalidade. Quando saíram do cartório, ambos estavam silenciosos. Marina se sentia estranha, aliviada por haver uma solução, mas inexplicavelmente triste também. Marina, Rafael a parou antes de entrarem no carro. Sobre o que eu disse no carro. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, Rafael. E eu entendo. Somos pessoas de mundos diferentes. Isso foi só um erro que logo será corrigido. Não é verdade. É sim. Você tem uma empresa para cuidar, investidores para impressionar, uma reputação a zelar. Eu sou só uma arquiteta sem emprego que aceita apostas malucas. Rafael a segurou pelo braço, fazendo-a olhar para ele. Você é a mulher mais interessante que conheci em anos. É inteligente, engraçada, corajosa, mas não sou adequada para a sua vida. Quem disse isso? Você mesmo, Rafael. Sua preocupação não é comigo, é com o que as pessoas vão pensar. Eles se encararam por um momento e Marina viu que havia machucado o orgulho dele. Mas ela também estava ferida. A realidade havia batido como um balde de água fria. Sabe o quê? Ela disse entrando no carro. Vamos apenas esperar os 30 dias passarem e fingir que nada disso aconteceu. Marina, é melhor assim, Rafael. Para nós dois. O trajeto de volta foi feito em silêncio, mas Marina não conseguia parar de pensar no que havia acontecido entre eles nos últimos 2 dias. Tinha sido real? Ou apenas uma ilusão alimentada pelo álcool e pela adrenalina da situação? Quando Rafael a deixou em casa, ele tentou falar alguma coisa, mas ela se despediu rapidamente e subiu para o apartamento. Através da janela, viu ele ficar parado em frente ao prédio por alguns minutos antes de ir embora. Marina não imaginava que em poucas horas sua vida se complicaria ainda mais. Porque às 5 da tarde, sua mãe apareceu na porta do apartamento com uma expressão que ela conhecia bem. Dona Rosa havia descoberto alguma coisa e queria explicações imediatas. Marina Cristina Santos. A voz de Dona Rosa ecoou pelo apartamento assim que ela abriu a porta. Você vai me explicar direito o que significa isso? Ela estava segurando um tablet com uma matéria aberta. Marina leu o título e sentiu o sangue gelar. Empresário Rafael Mendes se casa em cerimônia secreta com arquiteta desconhecida. Mãe, como você... A Cleusa me mandou no WhatsApp. Disse que viu a foto de vocês saindo de um lugar às 7 da manhã e que depois descobriu que vocês se casaram. Dona Rosa entrou no apartamento como um furacão. Minha filha, você casou escondido? Como assim? Marina fechou os olhos. A situação havia saído completamente do controle. Mãe, senta aqui. É complicado. Nos próximos 20 minutos, Marina tentou explicar toda a situação para a mãe sem entrar em muitos detalhes sobre o cassino clandestino. Contou sobre a aposta, o encontro com Rafael, a cerimônia temática que se tornou real e o processo de anulação. Dona Rosa ouvia em silêncio, alternando entre expressões de choque, indignação e, surpreendentemente, empolgação. Deixa eu ver se entendi, ela disse finalmente. Você conheceu um empresário bem-sucedido, bonito, que gosta de você o suficiente para se casar na mesma noite e agora quer anular? Mãe, não foi assim. Marina, minha filha, você tem ideia de quantas mulheres matariam por uma oportunidade dessas? Ele não me ama, mãe, foi um acidente. E daí? Muitos casamentos começaram por conveniência e se tornaram amor verdadeiro. Seu pai e eu nos conhecemos em um encontro arranjado pela minha tia. Marina suspirou. Sua mãe era incorrigível. Além do mais, Dona Rosa continuou, segundo esta matéria, ele tem 32 anos. É formado em administração pela FGV, mora em Moema e sua empresa vale milhões. Você não pode simplesmente jogar isso fora. Mãe, você vai me apresentar ele. Como? É meu genro agora, mesmo que temporariamente. Quero conhecê-lo. Antes que Marina pudesse protestar, sua mãe já estava discando um número no celular. Alô, Rafael? Aqui é Rosa Santos, mãe da Marina. Preciso falar com você. Marina arregalou os olhos. Mãe, como você conseguiu o número dele? Está na matéria, filha. Tudo bem, Rafael? Olha, sei que a situação é inusitada, mas gostaria de conhecê-lo. Que tal um almoço amanhã? Marina só conseguia ouvir um lado da conversa, mas pela cara satisfeita da mãe, Rafael havia aceitado. Perfeito.
Meio-dia no restaurante Dom Antônio, na Vila Madalena. Até amanhã, querido. Mãe, você não pode fazer isso. Posso e fiz. Se vocês estão casados, mesmo que temporariamente, ele é família. E família se conhece. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Estava nervosa com o almoço e, ao mesmo tempo, curiosa para ver como Rafael reagiria à intensidade de sua mãe. Rafael chegou ao restaurante 5 minutos antes do horário marcado, impecável em um terno azul marinho e visivelmente nervoso. Marina havia chegado mais cedo com a mãe e o observou do canto do olho enquanto ele procurava pela mesa delas. Ele é mais bonito pessoalmente, Dona Rosa sussurrou. E olha como se veste bem. Mãe, para. Quando Rafael os encontrou, ele cumprimentou Dona Rosa com um beijo no rosto e um sorriso educado, mas Marina percebeu a tensão em seus ombros. Muito prazer em conhecê-la, Dona Rosa. Rafael Mendes. O prazer é meu, querido. Senta aqui, fica mais à vontade. Os primeiros 15 minutos foram um pouco constrangedores, com Dona Rosa fazendo perguntas sobre a família, formação e empresa de Rafael. Ele respondia com educação, mas Marina notava que estava medindo cada palavra. Conta pra mim como vocês se conheceram de verdade, Dona Rosa pediu quando os pratos chegaram. Quero ouvir a versão dos dois. Marina e Rafael se entreolharam. Eles haviam combinado por mensagem de texto uma versão resumida da história que omitia os detalhes mais polêmicos. Nos conhecemos no hotel durante o casamento da amiga da Marina, Rafael começou. Conversamos, nos conectamos e as coisas aconteceram muito rápido. Muito rápido mesmo, Marina murmurou. Vocês se amam? Dona Rosa perguntou diretamente, pegando ambos de surpresa. Rafael engasgou com a água e Marina sentiu as bochechas queimarem. Mãe! É uma pergunta simples, Marina. Vocês se casaram, devem ter algum sentimento um pelo outro. Dona Rosa, Rafael respondeu cuidadosamente. Eu tenho muito carinho pela Marina. Ela é uma pessoa especial. E você, filha? Marina olhou para Rafael, que a encarava intensamente. Eu também tenho carinho por ele. Dona Rosa sorriu. Ótimo. Então vocês têm uma base. O resto se constrói. Durante o resto do almoço, a conversa fluiu melhor. Dona Rosa contou histórias embaraçosas da infância de Marina. Rafael relaxou e começou a mostrar seu lado mais engraçado. E Marina se pegou admirando como ele era respeitoso e atencioso com sua mãe. Rafael, Dona Rosa disse quando estavam tomando café, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você quer anular o casamento? Marina é uma boa menina, trabalhadora, inteligente. Mãe, Marina protestou novamente. Não é que eu queira anular, Rafael disse devagar, olhando para Marina. É que a situação é complicada. Nos conhecemos há poucos dias. Foi tudo muito impulsivo. E daí? Meu marido e eu nos casamos depois de 3 meses de namoro e ficamos juntos por 30 anos até ele morrer. Às vezes o coração sabe antes da cabeça. Marina viu algo mudar na expressão de Rafael. Uma suavidade que não estava lá antes. A senhora tem razão, ele admitiu. Talvez eu esteja pensando demais. Vocês não precisam anular nada, Dona Rosa continuou. Por que não aproveitam esses 30 dias para se conhecerem melhor? Vivam como um casal de verdade e vejam o que acontece. Mãe, não é assim que as coisas funcionam. Por que não? Rafael interrompeu Marina. Sua mãe tem um ponto. Talvez devêssemos tentar. Marina o encarou, surpresa. Você está falando sério? Estou. Quer dizer, nós já estamos casados mesmo. E eu gostei muito de passar tempo com você. Por que não dar uma chance real para isso? Porque... Marina procurou argumentos, mas não conseguiu encontrar nenhum convincente. A verdade é que ela também gostaria de ter mais tempo com Rafael. Porque é maluco. Maluco foi se casar bêbados em um cassino, Rafael sorriu. Isso seria só dar uma chance ao destino. Dona Rosa bateu palmas. Perfeito. Vocês podem morar juntos, conhecer a família um do outro, ver se são compatíveis. Calma, mãe. Ninguém falou em morar junto. Por que não? Rafael perguntou. Eu tenho um apartamento grande em Moema. Você poderia ficar no quarto de hóspedes enquanto decidimos se queremos tentar fazer isso dar certo. Marina sentiu o coração acelerar. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. E se não der certo? Aí anulamos o casamento no final dos 30 dias
e cada um segue sua vida. Rafael deu de ombros. Mas pelo menos tentamos. Marina olhou para a mãe, que a observava com expectativa, depois para Rafael, que a encarava com uma mistura de esperança e determinação nos olhos verdes. Tá bom, ela ouviu-se dizer. Vamos tentar. Dona Rosa sorriu como se tivesse ganhado na loteria, e Rafael pareceu genuinamente aliviado. Mas com algumas regras, Marina continuou. Quartos separados, sem pressão, e se qualquer um de nós quiser sair, pode sair. Combinado. Rafael estendeu a mão para selar o acordo. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu a mesma eletricidade da primeira noite. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez valesse a pena dar uma chance ao destino. O que ela não imaginava é que viver com Rafael Mendes seria muito mais desafiador do que havia antecipado. 3 semanas depois do almoço com Dona Rosa, Marina estava na cozinha do apartamento de Rafael em Moema, preparando o café da manhã, quando ele apareceu já vestido para o trabalho, mexendo no celular com uma expressão tensa. Bom dia, ela disse, servindo café na xícara dele. Nos últimos dias haviam desenvolvido uma rotina doméstica surpreendentemente harmoniosa. Bom dia, ele respondeu, mas sem tirar os olhos da tela. Marina, precisamos conversar. O estômago dela se contraiu. Nas últimas 3 semanas, eles haviam se conhecido de verdade. Rafael era organizado, trabalhador, engraçado e surpreendentemente atencioso. Ele deixava bilhetes carinhosos na geladeira, sempre perguntava como havia sido o dia dela e tinha o hábito adorável de fazer café pela manhã quando acordava primeiro. Marina descobriu que ele dormia mal quando estava estressado, que adorava filmes de ação ruins, que cozinhava muito bem e que tinha uma cicatriz no joelho de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Ela também descobriu que estava se apaixonando de verdade por ele. É sobre o trabalho? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Em parte. Rafael guardou o celular e a encarou. Minha assessora de imprensa quer fazer uma entrevista conosco, para a revista Exame, sobre como o amor pode surgir de forma inesperada e transformar a vida de um empresário. Eles querem romantizar nossa história. Exato. Transformar nosso casamento por acidente em uma história de amor moderna. Ele suspirou. Seria ótimo para a imagem da empresa. Os investidores adorariam. Marina sentiu uma pontada de decepção. E você quer fazer? Eu... não sei. Seria mentira. Nós não somos um casal de verdade, Marina. Estamos só... testando. As palavras doeram mais do que ela esperava. Durante essas 3 semanas, Marina havia começado a imaginar que talvez eles pudessem ser um casal de verdade. Mas Rafael claramente ainda via aquilo como um experimento. Você está certo, ela disse, forçando um sorriso. Seria uma mentira. Marina. Não, tudo bem. É melhor sermos honestos sobre o que isso é. Naquela manhã, depois que Rafael saiu para o trabalho, Marina ficou sozinha no apartamento refletindo. Ela havia se mudado temporariamente para lá, mas ainda não se sentia em casa. Ainda dormia no quarto de hóspedes, ainda pedia permissão para mexer em qualquer coisa, ainda se sentia como uma visitante. O celular tocou. Era Júlia. Mari, como está a vida de casada? É complicado, Ju. Por quê? Vocês estão se dando bem? Estamos. Talvez bem demais. Não entendi. Marina suspirou. Eu acho que estou me apaixonando por ele de verdade. Mas para ele isso ainda é só um experimento. Você conversou com ele sobre isso? Como? Oi, Rafael, eu sei que nos casamos por acidente há 1 mês, mas estou apaixonada por você. Por que não? Às vezes a honestidade é o melhor caminho. Depois de desligar, Marina ficou pensando no conselho da amiga. Talvez Júlia estivesse certa. Talvez fosse hora de ser completamente honesta com Rafael sobre o que estava sentindo. Naquela noite, Rafael chegou em casa mais tarde que o normal, carregando uma garrafa de vinho e um sorriso estranho. Tive uma ideia hoje, ele disse, servindo vinho para os dois. Que tal sairmos, como um encontro de verdade? Não como companheiros de apartamento ou parceiros em um experimento, como um casal. Marina sentiu o coração acelerar. Um encontro? É, jantar, cinema, conversa, sem pressão, sem pensar no futuro. Só nós dois aproveitando a companhia um do outro. Hoje? Agora. Já fiz reserva no Spot, aquele restaurante na Vila Olímpia que você disse que queria conhecer.
Marina sorriu pela primeira vez no dia. Dá tempo de eu me trocar? Todo o tempo do mundo. Uma hora depois, eles estavam sentados em uma mesa íntima no Spot, conversando como faziam todas as noites em casa, mas com algo diferente no ar. Havia uma tensão boa, uma eletricidade que Marina não sentia desde a primeira noite. Rafael, ela disse quando estavam na sobremesa, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você realmente quer? Dessa situação, digo. Dos próximos dias até completarmos um mês de casados. Ele ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Honestamente, eu quero que dê certo. Eu quero que nós dois decidamos não anular o casamento. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Sério? Sério. Essas 3 semanas foram as melhores que tive em muito tempo, Marina. Você me faz rir, me faz querer chegar em casa mais cedo, me faz querer ser uma pessoa melhor. Por que você não disse isso antes? Porque tinha medo que você não sentisse o mesmo. Porque nossa situação é maluca e eu não queria te pressionar. Marina riu baixinho. Rafael, eu estou apaixonada por você. Completamente, perdidamente apaixonada. Mesmo? Mesmo. E não é só porque você faz um café incrível ou porque deixa bilhetes fofinhos na geladeira. É porque você é gentil, inteligente, engraçado e porque quando estou com você, eu me sinto completa. Rafael se inclinou sobre a mesa e segurou a mão dela. Marina Santos Mendes, ainda não é meu nome legal. Ela riu. Marina Santos Mendes, ele repetiu. Você quer tentar de verdade? Não como um experimento, mas como um casal que se ama e quer construir algo juntos? Sim, ela respondeu sem hesitar. Eu quero. Eles se beijaram por cima da mesa, sob o olhar divertido dos outros clientes, e Marina sentiu que finalmente estava onde deveria estar. 6 meses depois, Marina estava no mesmo altar fake do cassino onde tudo havia começado, mas desta vez usando um vestido de noiva de verdade e com todos os amigos e familiares presentes. Rafael havia surpreendido a todos ao pedir para renovarem os votos no local exato onde se casaram pela primeira vez. É meio maluco, ele havia explicado para as famílias. Mas foi aqui que nossa história começou, e queremos que seja aqui que ela se torne oficial de verdade. O cassino havia fechado suas atividades normais para a tarde e se transformado em um espaço de festa. As decorações agora eram reais, as flores eram verdadeiras, e a juíza de paz, a mesma que havia oficializado o primeiro casamento, estava radiante por ver que sua intuição havia estado certa. Quando os vi naquela madrugada, ela disse durante a cerimônia, percebi que havia algo especial entre vocês. O amor às vezes chega de forma inesperada, mas quando é verdadeiro, não há como negar. Marina olhou para Rafael, que estava linda de smoking, e mal conseguia acreditar em como sua vida havia mudado. Ela agora trabalhava como arquiteta em uma empresa de incorporação de alto padrão. Rafael havia usado seus contatos para conseguir a entrevista, mas ela conquistara a vaga por mérito próprio. Marina, Rafael disse durante os votos, há 6 meses você aceitou uma aposta maluca que mudou nossas vidas para sempre. Hoje eu faço uma aposta diferente. Aposto que vamos ser felizes juntos pelo resto de nossas vidas. Rafael, Marina respondeu com lágrimas nos olhos, você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de planejar e começamos a viver. Eu te amo e aceito sua aposta. Quando se beijaram, todos aplaudiram, mas Marina só conseguia pensar em como era incrível que um momento de coragem ou loucura havia resultado em tanto amor. Na festa, Dona Rosa não parava de repetir para quem quisesse ouvir que sempre soubera que eles eram perfeitos um para o outro. Júlia e Camila se revezavam entre dizer que tinham sido elas que haviam causado tudo aquilo com a aposta e pedir desculpas por quase terem arruinado a vida da amiga. Vocês não arruinaram nada, Marina disse a elas durante a dança. Vocês me deram o maior presente da minha vida. Que foi? Coragem, para fazer algo completamente fora do meu padrão. Mais tarde, quando a festa estava terminando e os convidados começavam a ir embora, Rafael puxou Marina para uma conversa particular. Sabe o que eu acho mais incrível em toda essa história? Ele perguntou. O quê? Que de todas as pessoas em São Paulo, você escolheu beijar justamente o cara que estava no mesmo elevador que você, o cara que estava tão perdido quanto você estava. Destino?
Destino, ele concordou, beijando-a suavemente. Rafael? Sim? Quando nosso primeiro filho perguntar como nos conhecemos, que versão vamos contar? Ele riu. A verdade, que a mamãe beijou o papai por causa de uma aposta e que foi o beijo mais sortudo da história. E se ele perguntar se deve aceitar apostas de amigos? Vamos dizer que depende da aposta. Rafael sorriu. Algumas valem muito a pena. 2 anos depois, quando Marina descobriu que estava grávida, ela ligou para Rafael no meio do dia para contar a novidade. Sério? Ele gritou tanto que ela teve que afastar o telefone do ouvido. Sério. Eu te amo tanto, Marina. Tanto que às vezes não consigo acreditar que você é minha esposa. Acredita, ela riu. Temos até a certidão de casamento para provar. Aquela noite, enquanto jantavam em casa, Rafael ergueu a taça de água. Marina havia parado de beber por causa da gravidez e fez um brinde. A mulher que mudou minha vida com um beijo. A mãe do meu filho. A pessoa que me ensinou que, às vezes, os melhores planos são aqueles que não fazemos. E a pessoa que me ensinou que vale a pena se arriscar. Marina brindou de volta. Eles se beijaram sobre a mesa da cozinha, no apartamento que agora era definitivamente deles. E Marina pensou em como era incrível que uma aposta boba entre amigas havia resultado em tanto amor, tanta felicidade, tanto futuro pela frente. Porque às vezes, quando menos esperamos, a vida nos surpreende com os presentes mais inesperados. E às vezes, os melhores começos nascem dos fins que parecem impossíveis.